obrigado. Então, procedimento de passagem de sonda nasointeral. Vamos recordar os materiais? De óbvio, por óbvio, sonda. Quantos pacotes de gás? Só é necessário. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque se você trabalha no hospital particular, vocês vão ver isso ao longo do curso, vocês têm a execução, a qualidade do procedimento. E a qualidade do procedimento é você utilizar a quantidade necessária de material, porque nos hospitais particulares existe algo chamado de glosa, ok? Mais para frente a gente aprende isso. Que mais? Uva. O gel lubrificante. Deve atrás da minha pasta, lá na parte de trás do estetoscópio. E aí nós temos seringa, o fixador nasal e enfermeiro nível sul sempre com esparadrapo no avental. A fita, pegou? Obrigado. Para marcar a sonda. Tudo bem até aqui? Sim. Aí nós temos estetoscópio e seringa de 20. Isso aqui é um resquício da época que se fazia sonda nasogástrica. Ok? Por quê? Porque pode acontecer da sonda descer para o estômago, ela bater no piloro e enrolar no estômago. Isso pode acontecer, super comum. Aí eu consigo ver o posicionamento dela na região estomacal. Se ela atravessar, não é em toda pessoa que eu consigo auscultar o duodeno, tá? Principalmente pessoa com cabeça, aí eu não consegui ouvir. Não adianta, não vai ouvir. Porque pessoa muito magrinha, você até consegue ouvir, mas você acaba machucando também o duodeno. Como a gente faz a verificação da fixação da sonda? Como é que eu sei que a sonda está no lugar certo? Somente por raio-x. Se não tiver a liberação do raio-x, se não for feito o raio-x, eu posso usar a sonda? Não uso. Tudo bem? Okay. Se a gente estiver no hospital, geralmente o raio-x vem até o leito do paciente, tira a imagem, né, e já mostra já direto na tela lá do computador. Hoje é raro, não se imprime mais o raio-x. Tudo bem? Não, hoje não usa mais aquilo, não, Pedro? A imagem se vê na hora? Isso, na hora. Porque aí se não tiver posicionado, você já vai, já ajeita o posicionamento, tira uma outra foto. Okay? Quem libera a sonda? O médico. Sempre você precisa da assinatura e do carinho de um médico. Okay? Mesmo que você olhe, mesmo que você tenha certeza que está bem posicionado, né? Juridicamente a liberação é feita pelo médico. Tem um lado bom e um lado ruim. E em São Paulo não tem problema nenhum. Por quê? Porque em São Paulo tem tantos médicos quanto enfermeiros. Tá? Então, isso é um lado bom, porque aí se der qualquer problema, o problema é dele. Tá? Tudo bem? Cuidados para passar a sonda nasointeral. Qual que é o primeiro cuidado? Vamos de novo, faz isso aqui, mas levanta o dedão, ok? Isso, só dobra só um pouquinho a mão, dobra assim. Por que eu estou pedindo para vocês levantarem o dedão? Porque aqui eu vou introduzir a sonda e é muito comum as pessoas cometerem este erro: introduzir a sonda para cima. Se eu introduzir a sonda para cima, o que vai acontecer? Ela vai bater aonde? Nesse caso aí na mão de vocês, no dedão, beleza? O que é o dedão? É o teto do nariz. O teto do nariz é a base do crânio, ok? O nome deste osso é o osso esfenoide. Então eu nunca
eu nunca vou introduzir, e vocês vão ver muita gente cometendo este erro. Professor, por que comete esse erro? Porque é leigo em anatomia. Tá? A pessoa olha a narina, não vou introduzir, não. Vai acontecer quando a gente falar, vai acontecer, tá bem? Não se preocupe, vou fazer com você do mesmo jeito que eu faço com qualquer pessoa. Ok? Tudo bem? Quero ver. É muito comum as pessoas introduzirem a sonda assim, porque ela vê a anatomia do nariz e ela acha que a sonda tem que seguir a anatomia do nariz. Está errado. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu vou ter o osso esfenoide. Se eu bato a sonda para cima, eu já começo o procedimento machucando o paciente. A sonda não é para cima, a sonda ela é reta. Ok? Você vai introduzir a sonda reta. Esse é o primeiro procedimento que a gente vai ter. Tudo bem? Qual é a maior zona de desconforto que ele vai ter? Ele vai ter a maior zona de desconforto, né, na primeira introdução, porque não está acostumado. E quando ele chegar lá no orifício posterior do nariz, são as coanas. Vocês vão ver lá nos livros de anatomia. Ok? Porque quando ele atravessa as coanas, ele vai entrar na nasofaringe, que é onde, quem fez o teste do cotonete, é onde a gente colocava os cotonetes. Ali nós temos a adenoide. Então ali o objetivo era raspar numa glândula que tem atrás do nariz, que serve para proteger os pulmões. Ok? Nós temos duas. É que todo mundo só conhece, né, a tônsila maxilar. Aqui seria a tônsila palatina. Ok? Alguns livros vão dar o nome de adenoide. Aqui, a maioria das pessoas conhecem como amígdalas, mas as duas são iguais, têm a mesma função. Então, neste momento, enquanto a sonda está sendo introduzida, ele sente um desconforto. Então, o que eu faço? Eu introduzo rapidamente, só que não brusco, não precisa ser violento. Falamos um pouquinho na semana passada. É difícil as pessoas terem empatia com a dor do outro. É difícil. Por quê? Porque não está doendo. Simples assim. E eu sempre falei para vocês, na aula, no semestre passado, nós tivemos a parte do treinamento para avaliar o paciente. Assim, quando a mão tem que ser pesada, a mão tem que ser pesada. Mas não significa que você é produto. Não significa que você é ignorante. Não significa que eu vou provocar uma dor desnecessária. E se eu sei que o procedimento dói, eu vou tentar ser o melhor possível para provocar o mínimo de dor possível. Vou pegar um exemplo de um procedimento que a maioria dos profissionais, quando vai fazer esse procedimento, provoca a dor do paciente. Gasometria arterial. Putz, eu não quero provocar dor do meu paciente. Então o que eu faço? Treino. Ok? Treino. Nós vamos treinar aqui, nós vamos fazer aqui gasometria, nós vamos fazer punção venosa. E aí eu vou ensinar como é que vocês podem treinar na casa de vocês. Tem que treinar. Se eu fizer no laboratório, vai esquecer. Tudo bem? Beleza? A primeira parte, eu não posso introduzir a sonda para cima. A sonda ela é reta. Ok? Tudo bem? Vou chegar ao paciente, vou explicar o procedimento, vou explicar o que vai acontecer e aí separo todo o material. Quando eu tiro a sonda, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Estou medindo. Porque eu preciso saber a quantidade de sonda que entra no paciente. Quando nós aprendermos
sonda vesical, você vai ver que a sonda vesical eu não preciso medir. Pelo contrário, basta eu também saber a anatomia. Mas na sonda nasointeral eu preciso medir. Porque se eu coloco sonda, uma quantidade de tubo menor, a sonda vai parar aonde? No estômago. Se eu coloco uma quantidade de sonda maior, o que vai acontecer? Ela vai passar do orifício do duto colédoco. Lembra lá? Aqui está o pâncreas, duto pancreático, aqui está a vesícula. Duto hepático vai juntar os dois dutos, duto colédoco. E aí esse duto colédoco, ele vai desembocar bem na região medial. Como é que é o nome dessa parte mesmo? Mais alto? Duodeno. E aí se eu coloco sonda demais, ela vai passar. E se ela passou, como é que o pâncreas vai saber que ele precisa liberar o suco? Para que serve o suco pancreático mesmo? É ele quem digere tudo. Ok? É o suco pancreático que faz a digestão. Esse também é uma das justificativas do por que eu não posso abrir a sonda muito rápido. Porque precisa ter um estímulo. O alimento já não está lá no estômago. Já não tem peristaltismo intestinal para avisar o duodeno que eu estou lançando, ou para avisar o pâncreas que eu estou lançando o alimento no duodeno, para ele também já lançar o suco. Não tem. Então, por isso que a administração da alimentação tem que ser lenta. Não deixa aberto, pelo amor de Deus. Muito agradecido. Pode abrir tudo. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. É um procedimento crítico, semicrítico ou não crítico? Precisa ser luva estéril? Não. Por que não? Porque aqui já é uma área contaminada. O paciente já tem a sua microbiota natural. Tudo bem? Como é que a gente mede mesmo? Nariz aonde? Lóbulo da orelha, ok? Ponta do nariz, lobo da orelha, ó. Lobo da orelha, ponta do nariz. Beleza? Travei aqui, o que eu faço agora? Vou aqui até a ponta do nariz de novo. Beleza? Ele já vai estar aqui, ó, na ponta do nariz. Aí eu só travo aqui. Aí vai até onde agora? Cicatriz umbilical. Dá licença. Beleza? Ó, ponta do nariz, cicatriz umbilical. O que eu faço agora? Nada. Então essa marcação ela tem duas finalidades. Beleza? Finalidade número 1. Qual é? Para eu saber a quantidade de sonda que eu vou introduzir. Finalidade número 2. Porque no manuseio pode acontecer de ou a sonda entrar, que é mais difícil. O mais comum é a sonda ser tracionada, que é comum. Às vezes o paciente está inconsciente, né? Vai virar o paciente de um lado para o outro e aí acaba mexendo na sonda. Ou quando o paciente está consciente, demora muito para ele aceitar a sonda. Quando ele aceita, então é muito comum o paciente chegar e puxar a sonda.
Vamos devagar. Depois de terminar o procedimento da sonda, a gente vem para a pergunta do uso da dieta. Pode ser? Tudo bem até aqui? Sim. Então, o mais comum é a sonda. E é comum a gente fazer restrição mecânica para o paciente não retirar a sonda. E eu já vi pacientes que são contorcionistas, a mãozinha toda restrita, o paciente vai, ele consegue pegar. Já vi várias. Nesse exemplo dele vocês vão ver muita coisa, ok? E é muito comum as pessoas dizerem, nossa, mas só tem gente maldosa na enfermagem, amarrou o paciente. Não, filho, eu restringi ele para proteção dele, para o tratamento dele, não quer somar um pouco. Ok? E aí, técnicas de restrição veremos num outro momento. Então, beleza, está marcado aqui. Para vocês que estão bem no comecinho da caminhada, ó. Sempre eu vou abrir um pacote, aqui não é um procedimento estéril, tá? Mas eu sempre vou abrir desse jeito aqui. Puxando sempre na parte maior. A dobra já é natural. Eu sempre, se eu for trabalhar com alguém, eu ofereço para alguém. É um momento bom. Se eu for trabalhar sozinho, eu deixo no próprio saquinho. Porque o saquinho vai proteger a estrutura, ok? Isso que essa sexta-feira não ia chegar, né? Você pode desistir a qualquer momento. Se você não tiver afim, não se preocupe. Não precisa fazer nada por ninguém. Beleza. Esse não sei ir, a gente vai ver daí. Ele quer falecer de novo. Já está gravando. É isso. Não esqueça de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal. Isso. Manda até para os inimigos. Se você quiser. Bom? Outro detalhe aqui. Vocês vão ver muitos profissionais fazendo só isso aqui, ó. Só isso aqui, olhando só a pontinha. E o restante da sonda seco. Então, na hora que a gente vai lubrificar a sonda, lubrifica o máximo que você puder. O máximo. Com quem que eu aprendi a lubrificar sonda, tanto nasoteral quanto vesical? Com o médico. Porque eles não têm dó. Eles também não têm economia. Eu já vi médico pegando tubo e indo no chão. Por quê? Porque, filho, o negócio tem que estar lubrificado. Não é só porque é um procedimento semicrítico que não pode causar o trauma. Olha o tamanho do tubo que vai ser introduzido na pessoa. E você molha só a pontinha. É sacanagem. Vou repetir. É muito difícil você ter compaixão com a dor do outro. Por quê? Porque é do outro. Se fosse em você, se fosse no seu pai, no seu filho, eu duvido que você molharia só a pontinha. Porque se você entende que isso daqui vai ter que entrar no corpo do paciente, e óbvio, ele não quer isso. É necessário? Sim. É desconfortável? Sim. Ele quer? Não.
que eu não dei marca, eu não dei um nome. O que eu pedi para vocês decorarem? Gel anestésico. Qual que é a função do anestésico? Anestesiar. Entenderam por que alguns médicos se introduzem? Acho que eu faço aqui no monte aí. Acho que eu faço aqui. Do mesmo jeito, filho. Quantos tubos por procedimento? Terminei o procedimento. Se eu estou num hospital particular, terminei o procedimento, esse tubo vai para onde? Lixo. No SUS, até tem a gavetinha lá, né, dos tubos de hospital particular. Num nível baixo, não credenciado, você até vai ter a gavetinha dos tubos, ok? É um nojo. Por quê? Porque tem pessoas que pegam esses tubos e usam para sondagem vesical. É um ignorante nível hard. Hospital credenciado é um tubo por procedimento. Ah, mas eu só usei dos 10% do tubo. Lixo. E o tubo ele é anestésico. Por isso que passa antes e espera para fazer efeito. E aí o segundo componente do gel, ele é o que? Lubrificante. Entenderam agora por que sacanagem. E vocês não vão ver um, nem dois, nem 10, nem 100, vocês vão ver milhares de enfermeiros fazendo isso aqui. Eu olho e assim, eu vou dar uma volta. Por quê? Porque os olhos não veem, o coração não sente. Ok? Tudo bem? Vai lubrificar a sonda? Lubrifica de verdade, tá bom? Ah, professor, vai acabar se dando. Isso não é problema meu. Não sou eu que vou comprar. Isso não é problema meu. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro? É um pouquinho aqui, né? Você falou que vai passar o programa antes. Quanto tempo demora para... Quando eu estou preparando aqui, eu já puxei. Alguns minutos. É igual ao dentista, é mais rápido. Tudo bem? E aí agora, eu venho com um pedaço de gás limpo. Explico o procedimento para o paciente. Tudo bem? Felipe, eu vou passar uma sonda em você. Ela vai ser desconfortável no começo. Quando ela entrar na sua narina e quando ela bater no fundo do seu nariz. Tudo bem? O que eu preciso que você faça para facilitar o procedimento? Engula. Você vai ter o instinto de tosse. É normal. E eu preciso que você engula. Porque quando ela chegar no seu esôfago, ela só vai ser empurrada para o seu estômago. Tudo bem? Está tranquilo? Podemos começar? Ótimo. Eu enrolo a sonda para facilitar. Tudo bem? Deixa ela enrolada na minha mão. Tá? Como ele é o nosso colega, vou jogar um pouquinho mais ainda. Te ajudar, filho. Porque eu não tenho dó disso não. Nenhuma. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu puxo a cabeça do paciente para cá. Por quê? Para facilitar o que? Ela encaixar no esôfago. Ok? Dá licença. Engole, por gentileza. Engole. Isso. Engole. Respira fundo e engole. Engole. Isso. Não dói, né? Como eu falei, só é esquisito. É uma sensação estranha.
sonda assim? Sim ou não? Sim ou não? Deixar assim. Sim ou não? Óbvio, eu não disse que o procedimento acabou. O procedimento não acabou. Olha o tanto que ainda tem que ser introduzido. A sonda provavelmente ainda está na boca dele. Já passou? Não, ainda nem dá. Ela tem que descer um pouquinho. Então, Aqui, você é quem manda. Eu não vou forçar o procedimento em você. A ideia não é te machucar. Se você falar, não, eu tudo bem, aí a gente segue um pouquinho mais. Tem problema? Não, não tem problema, percebe? Não acontece nada. Ah, a sonda está contaminada. não, já estava fora. Nada. Não vai acontecer nada. Tudo bem? Nada. Eu vou respeitar porque ele cedeu por livre e espontânea vontade. Num hospital, o que a gente faria? Eu puxo de novo a cabeça do paciente, peço para ele respirar. Não vou fazer, pode ficar tranquilo. Eu peço para ele respirar e introduzo a sonda. Ok? Porque é uma sensação desconfortável. Mas ó, vê se ele está com face de dor. Até capaz de ver. Porque não existe. Porque não dói. Não é um procedimento dolorido. Não é um procedimento dolorido. Ok? Paciente inconsciente, é óbvio, é muito mais fácil a gente fazer o procedimento. Paciente consciente é um pouco mais difícil, tá? Porque ele vai lutar contra o procedimento, tá bom? Retirada da sonda, também lá na playlist que eu mandei para vocês, tem uma retirada. Dói? Também não. Só é desconfortável. E não é um desconfortável dolorido, é estranho. É um procedimento estranho. A sonda parada aí, o máximo que ele vai sentir agora é a sonda parada aí. Porque ele precisaria descer um pouquinho mais. Aqui, do jeito que ele está, vou lhe usar mais um pouquinho, tá bom? Qual que é o risco aqui? O risco é isso daqui, ó. Ou isso aqui, ó. Lesão por uso de dispositivo médico. Eu já vi paciente que rasgou a narina e eu já vi paciente que rasgou o septo. Ok? Esse é o maior risco do uso deste procedimento. Qual que é o maior risco? O risco é lesão do estômago? Não. O risco é lesão do duodeno? Não. O risco é infecção? Não. Qual é o maior risco? O risco é lesão por uso de dispositivo, que ele vai ser tracionado ou para um lado ou para o outro. Ou o paciente está inconsciente, ele deita em cima do dispositivo e a equipe de enfermagem não se atentou a essa condição. Tá? Sempre, se ele estiver na narina direita, a dieta e a água do lado se está na narina direita, a dieta e a água do lado direito. Aí eu virei o paciente do decúbito para lá. O que eu tenho que fazer com a dieta? Quantas vezes você vê isso acontecendo no hospital? Porque dá trabalho. Você vira o paciente do decúbito esquerdo e a dieta está na narina direita, eu tenho que pegar o equipo, pegar a dieta e colocar do outro lado. Quantas vezes vocês verão isso? Poucas. E qual é a sua função de enfermeiro? Enfermeira é mãe. Quando a sua mãe passa pelo seu quarto
quarto bagunçado, ou o seu tênis está no meio da sala, o que ela fala? A Carolina, né? Carolina? Ai, mãe, que chato, é você que eu tenho que falar pela milésima vez a mesma coisa. Isso é chato. Não é eu ter que falar para você fazer, porque você já sabe o que tem que ser feito. Então você, como enfermeiro, né? O que eu costumo fazer? Ok? Eu vou lá, eu mesmo, se eu já passei, eu vi que está errado, eu corrijo, depois eu chego para o técnico e falo assim, ó, atenção, porque isso pode machucar. Então, na próxima vez, eu sei que isso dá trabalho, mas tem que jogar para o outro lado, tem que levar a dieta para o outro lado. Tudo bem? E aí pensando agora aqui na... Deixa eu tirar. Respira fundo. Porque ela estava parada. Porque na hora que ela começou a descer, você teve o reflexo de tosse. Que é onde eu falei que aí tem problema. Eu senti um pouquinho de... Por isso que o paciente ele tem que engolir. É um procedimento desagradável, mas ele não é dolorido. Ele não machuca. Explica aí para a turma o que você sentiu. Então, pessoal. Então, você sente ele entrando até essa partezinha daqui, ó. Até essa partezinha daí se chama nasofaringe. Ok? A gente tem que saber a anatomia. Nós não somos profissionais técnicos. Literalmente um negócio rígido dentro de você. Porque ainda, né, está com fio guia. Essa estrutura, vem um pouquinho de lá, bate na nasofaringe e aí ela desce. Quando bateu, ele sentiu o segundo desconforto. Quando começou a descer, mexe com a úvula. O que é a úvula? Lembra lá do desenho do pica-pau? Sim. Não. É a campainha quando faz. Ai, aí fica um negócio assim. Aí você colocou aqui, não. Aqui, né? Na úvula. Ok? E aí quando encosta na úvula, dá a ânsia de vômito. Se você pegar um talher e empurrar a sua úvula, vai dar ânsia de vômito. Depois que ele passa pela úvula, a ânsia de vômito passou. Para que serve a úvula? Engole a saliva e presta atenção na língua, o que ela faz no céu da boca. Você vai engolir, a língua faz isso aqui, ó. Ela começa pela frente, desculpa, e faz isso aqui. Por quê? Porque ela empurra a úvula para evitar que o alimento caia no nariz. Ah, professor, por que às vezes o alimento cai no meu nariz? Porque você quer comer, engolir, dar risada e falar tudo ao mesmo tempo. Aí a úvula não fechou. E aí você vai soltar o arrozinho pelo nariz. Principalmente se estiver tomando um refrigerante. Isso, porque não fechou. Tudo bem? Aí, vamos supor, terminamos o procedimento, conseguimos fazer o procedimento correto. Finaliza como? Repita, quantas vezes vocês vão ver isso? Nenhuma, zero. Trabalhei em alguns lugares que a gente adotou esse protocolo, né? Não foram hospitais, foram home care e unidade de repouso, casa de repouso. Coloca um pedaço de placa de pele artificial. A mais famosa e mais barata é o duodeno. A duodeno, ela é um pouquinho maior do que isso aqui, a placa. Pouca coisa maior do que isso aqui. Então, uma placa de duodeno eu vou usar no paciente o ano inteiro. É uma placa de hidrocolóide. Eu coloco no nariz do paciente
Em que momento que eu tiro a placa? Quando o hidrocoloide começa a soltar sozinho. E eu não preciso parar no nariz, eu posso pegar um pouquinho do rosto. Porque aí eu posso colar em cima dessa placa qualquer coisa. O que eu nunca vou poder colar no paciente? Esparadrapo. Esparadrapo é proibido. Ok? Porque machuca. Por isso que eu estou falando da pele artificial. Porque em cima da pele artificial, você pode colar o que quiser. Eu vou mandar para vocês, lá na playlist tem um shortzinho que está mostrando o cuidado para fixação da sonda vesical. E aí, para esse paciente que era do home care, né, que é do home care, faz o uso da sonda, a gente colocou a placa de hidrocoloide. E aí você pode colar o que você quiser, inclusive a gente cola, né? A placa ela fica aproximadamente de 15 a 30 dias, depende da produção das glândulas sebáceas do paciente, né? Aí ela vai soltando ao de lado, você só corta o que vai soltando até ela se descolar por completo. Você pode fazer isso sem problemas nenhum do seu paciente. Caso contrário, ou você vai usar micropore, ou você vai usar a fita que já é própria para isso. Você compra um conjunto de fitas, vem umas 10 em cada pacotinho. Quanto tempo dura essas fitas? Aproximadamente 2 dias. Com muita sorte ela vai durar 3 dias. Por quê? Porque a gente produz sebo. Nós temos as nossas glândulas sebáceas. O objetivo do sebo é lubrificar a pele para proteger, porque senão a epiderme ela abre e vira uma porta aberta. Não posso ter a pele extremamente seca. Por mais que vocês, jovenzinhos, gostam de ressecar a pele de vocês, quando vocês tiverem 40, vocês vão querer umedecer a pele de vocês. Porque aí vocês vão perceber o estrago que vocês fizeram na vida de vocês. Eu coloco a fita no paciente e aí a fita descola sozinha. Por isso que é muito comum as sondas ser tracionadas, porque a fita descola sozinha. Por isso que eu indico, mas vocês vão ver que pouquíssimos. No hospital eu nunca vi nenhum usando essa estratégia. Nenhum hospital que eu trabalhei usou essa estratégia. De colar uma pele artificial por cima e fixar em cima da pele artificial. Por quê? Porque aquela placa de hidrocoloide vai ficar no paciente no mínimo 15 dias. Muito difícil ela sair. Ah, pode molhar? À vontade. Tudo bem? Repito, só para a gente finalizar, para vocês começarem a treinar. Fase número 1, separar o material. Tem que decorar. Na época do tiozão, lá no século passado, a gente tinha um caderninho de bolso. Hoje vocês têm o celular. Separei o material. Trago o material para próximo do paciente. Explico para o paciente o procedimento que vai ser feito, mesmo se ele estiver inconsciente. Ok? Sempre é o respeito com o ser humano. Ame o que você faz. Ame o que você é. Não o lugar em que você trabalha e nem a pessoa para quem você está trabalhando. Porque se você amar ser enfermeiro e se você amar, né, fazer as obrigações que o enfermeiro tem, você vai fazer sempre com amor, independente da onde você estiver trabalhando e para quem você estiver trabalhando. Já trabalhei em penitenciária, já trabalhei antigamente, agora me fugiu o nome, antigamente chamava de FEBEM. Isso, Fundação Casa, já trabalhei em Fundação Casa, já trabalhei em hospitais que eu odiava o hospital, já trabalhei com equipes que eu odiava a equipe, mas eu nunca deixei de amar o que eu sou e o que eu faço. Então mesmo lá para os detentos, né, mesmo, a única coisa que eu falava para eles é: só não me diz o que você fez, que
dependendo do que você tiver feito, pode ser que isso mexa comigo. Então, se eu não souber nada, eu vou cuidar de você do mesmo jeito que eu cuidaria da minha irmã. Ah, filho, isso é um problema seu da justiça de Deus, não tem nada a ver com o que você fez aqui. Eu só estou para trabalhar como enfermeiro, só isso. Já cuidei de paciente que me xingava, já cuidei de paciente, né, que queria me agredir, já cuidei de um monte de gente. Você olha assim e você fala: ah, mas o que você fez? Eu fiz o que eu gosto de fazer, eu fiz aquilo que eu tenho que fazer. Tá? Então, mesmo se o paciente estiver inconsciente, você vai se apresentar. Dá licença, Felipe, eu vou passar uma sonda em você. Vai ser desagradável no começo. Engole, mesmo ele estando inconsciente. Depois que ela chegar na sua garganta, o desconforto vai passar. Aí eu vou começar o procedimento. Como é que eu introduzo a sonda mesmo? Ok? Você vai ver lá no seu hospital. Não foi você? Não, foi você. Você vai ver no seu hospital elas introduzindo para cima. Você vai ver, não fala nada, porque lá você não é professor. Ok? Mesmo quando eu estou enfermeirando, eu não falo nada. Por quê? Porque se me contratam como enfermeiro, eu sou enfermeiro, eu sou professor. Às vezes, já aconteceu várias vezes eu estar trabalhando no hospital, andando e eu escuto: professor, que eu não sou professor, é que eu sou enfermeiro. Nós somos colegas, vamos tomar um café? Eu não sou professor, eu sou só enfermeiro. Bom, você. Tudo bem? Sonda reta. Beleza? Antes de eu introduzir a sonda, o que eu faço? Muito. Ok? Muito. Vai ter enfermeiro que vai dizer que não coloca muito? Tá bom. Não, filho, vai ter enfermeiro que você vai molhar a pontinha. A maioria dos que eu vi, vou repetir, aonde eu aprendi a lubrificar, vendo os médicos fazendo. Tanto sondagem nasointeral, o médico raramente passa, mas eu já vi médico passando. Mas principalmente sondagem vesical. Ok? Você vai ver como é que deve ser usado isso. Porque ele sabe o atrito que vai dar na mucosa. E esse atrito na mucosa pode causar lesão. E se causar lesão, aí não é a sonda que vai infeccionar. É a lesão da introdução da sonda que vai infeccionar, que tem aumento no risco de infecção. Beleza? Introduzir a sonda. Preciso fazer isso aqui? Tecnicamente, não. Mas não vai matar. Tem hospital que nem te dá isso aqui. Hospital credenciado. Por quê? Porque tecnicamente você não tem que fazer isso. Se você avaliou o seu paciente, ele não está com quadro de tosse, não está com desconforto respiratório, não está tendo cianoses de extremidades, né? A chance desta sonda estar no pulmão é muito pequena. Então, para que eu vou dar um prejuízo para a instituição fazendo um procedimento que, se a sonda estiver no duodeno, é praticamente inaudível? Porque ele está envolto aqui pelo fígado, lembra da louça? O fígado está aqui e o duodeno está aqui. A chance de eu ouvir é muito pequena. Dá para ouvir? Pessoas muito magrinhas você até consegue ouvir alguma coisa. Muito magrinho. Para ali, para baixo. Então, tecnicamente, vai ter hospital que nem vai te dar isso aqui. Mas ok. Professor, eu quero fazer. Ok. Aí eu vou lá no estômago. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu puxo o ar fora da sonda e jogo com força. Porque aí eu vou ouvir o barulho se a sonda estiver no estômago. Se ela estiver no estômago. Como é que eu libero a sonda? É no teste positivo? Não. Como é que eu libero a sonda? Raio-X.
Quem libera a sonda? O médico. Ok? E aí eu percebo que a sonda ela tem dois dispositivos. Essa daqui é igual. Às vezes você pega a sonda que ela é casada com a dieta. O hospital faz um convênio com uma empresa de dieta e aí a empresa de dieta fornece a dieta, o equipo da dieta e a sonda. Aí você vai perceber que o orifício, aonde aqui está o fio guia, ele vai ser maior do que o orifício lateral. Por quê? Porque ele é exclusivo para aquela dieta. Vivemos no mundo comercial. Percebe? A empresa não ganhou só na dieta. Ela ganhou na dieta, ganhou no equipo e ganhou na sonda. Tudo bem? Vai ter sondas que é raro, iguais a essa, que os dois orifícios são iguais. Tudo bem? Os dois orifícios aqui são iguais. Aí, ok, tanto faz. Um eu introduzo a dieta, o outro eu introduzo a seringa. Utilização de sonda. Agora sim eu respondo a sua pergunta. Se você quiser continuar aqui, fique à vontade. Se você quiser sair, também fique à vontade. Aí com mais duas coisas aqui. Vai esperar todo mundo fazer. Não, não vai fazer tudo não. O Juliano está ali, ó. Todo mundo está esperando. Não, vai ser vocês não tem como, vocês não possam. Vamos voltar para cá. Cuidados para a utilização da sonda. Cuidado número 1. Sempre a dieta e o suporte do lado da narina. Terminei de passar a sonda. Nós estamos tendo SAI na segunda-feira, né? Termino de passar a sonda. Eu faço uma evolução ou uma anotação? Desliga esse troço aí, você for daqui. Faço uma evolução ou uma anotação? A anotação. Simples. Simples. Segunda-feira vocês me lembram para a gente treinar um pouquinho de anotação. Simples a anotação. O que nós vamos fazer? Realizado o procedimento de passagem de sonda ou passado o SLE em, aí eu vou dizer qual das duas narinas, ok? Quando a sonda ela é novinha, ela apresenta um número, ela vai até 100, tem sondas que vão até 120, depende do fabricante, tá? Significa cada 10 é 10 centímetros. Então, se é 120 é 1,20 m, se é 100 é 1 metro. Tudo bem? A maioria é 120. Mas eu já vi sondas de 100 também. Realizado o procedimento de passagem de sonda nasoenteral e narina direita, fixado na rima, aí você vai dizer o número. Ou 70, ou 75, ou 80. Se tiver no meio, você vai colocar mais, menos 75. Realizado fixação com fita, aguarda a liberação pelo raio-x. Acabou. Aí o médico liberou, teve o raio-x. O que você faz? Outra anotação. Liberado a sonda. E agora, liberado sonda pelo doutor fulano de tal, retirado fio guia. Ah, professor, eu tiro o fio guia antes ou eu tiro o fio guia depois? Eu tiro depois. Eu já trabalhei com um monte de gente que já passa e já tira. Ok? Qual que é o certo? Não existe um protocolo dizendo tira antes ou tira depois. Eu tiro depois. Por quê? Porque eu não vou usar mesmo. E segundo motivo, se o fio guia está lá, ninguém vai usar. Já é um indicativo de, não mexa, ainda não está liberador. Tá? Por isso que eu não gosto de tirar. Né? Dá para introduzir o fio guia? Até dá para introduzir o fio guia. Mas e se ela estiver enrolada no estômago? Eu tenho receio, de repente vai que isso aqui
fura a sonda. Tá? Não existe o certo é esse, o certo é aquilo. Vocês vão ver os dois jeitos. Tudo bem? Gente que tira e gente que não tira. Se vocês trabalharem comigo no hospital em algum momento das nossas vidas, vocês verão que eu não tiro. Tudo bem? Então, segundo cuidado. Aí, vou administrar a dieta. O que eu faço antes? O que eu faço antes? Lavo. Aí eu vou colocar ou dieta ou medicação. O que eu faço depois? Lavo. Olha o orifício. Vocês vão treinar. Olha a finura disso aqui. Para entupir isso aqui é muito fácil. E eu já ouvi um monte de gente falando: olha, põe fluinicil. Não, mistura o fluinicil com dipirona. Não, mistura o fluinicil com água quente. Não, põe só água quente. Meu Deus, você está maluco? O quê? Coca-Cola, isso, eu já vi de tudo. Cara, vocês vão ouvir um monte de coisa. Vocês vão ouvir um monte de coisa. Um monte. Qual que é a regra? É ensinar para o técnico. Fala, filho, antes de qualquer coisa, lava. Depois de qualquer coisa, lava. Por quê? Porque basta uma utilização sem lavar para ela entupir. Acabou. Já era. Né? E não é um procedimento que, se entupir, você vai punir o técnico. Não é isso. Você vai ter todo o paciente, vai ter que tirar do paciente, vai ter que passar de novo. Olha o desconforto, olha o custo, porque não é só o material. Tem que fazer depois que eu passo raio-x. Aí eu já mexo com outro profissional e com outro procedimento. Então é um custo relativamente elevado. Tá? Hoje nós não vamos repetir o porquê que a gente passa uma sonda. Tudo bem? Aí eu viro o paciente de lado, né? Decúbito lateral esquerdo, e a sonda está na narina direita. O que eu tenho que fazer? Porque senão, se ele estiver lá deitado do lado direito, ela vai fazer isso aqui, ó, na narina do paciente. Já vi. Aí tem que fazer o quê? Tem que chamar um cirurgião plástico, filho. Por quê? Porque costura. A sonda rasgou o nariz do paciente. Ou rasgou a narina do paciente. Por quê? Porque eu pego. Aí, neste caso, não é só passível de demissão. Além da demissão, cabe um processo por indenização. Se fosse meu familiar, era o que eu faria. Processaria todo mundo. Tá? Então tem que ter esses cuidados. E aí, a dieta. Rápido ou devagar? Devagar. Por que devagar? Sim. Esse é o motivo mais visível e percebível de todos. Né? Se ela for muito rápida, vai dar diarreia. Ok? Porque o corpo vai se defender de uma desidratação osmótica. Nós falamos isso de osmose há 3 semanas atrás. Senão o corpo ia derreter, o intestino ia derreter de um modo bem parecido com a lesminha quando a gente joga sal, certo? Ok. Mas além da prevenção da diarreia, Para o corpo entender que está sendo digerido? para que o pâncreas seja estimulado para liberar o quê? Suco pancreático. Porque quando o alimento está no estômago, o estômago ele é o que mesmo? Uma bolsa. Aí ele vai soltando devagarzinho o alimento. Cada vez que ele solta um pouquinho para o duodeno, o corpo todo se prepara para receber aquilo. Se eu estou aqui por fora, eu não tenho o que fazer. Ok? Se tem bomba de infusão, tranquilo, suave, sereno. Você, né? Codifica lá a bomba de infusão, o volume, a quantidade de horas, ela faz tudo sozinha. Não tem bomba de infusão, o que eu tenho que fazer? Presta ali aqui.
por favor. O equipo. Não, o equipo é um saquinho parecido com esse, só que não é a sonda, é o outro, é o menorzinho. Isso. Aí eu vou pegar aqui, ó, na dieta, na próxima aula eu trago para vocês, hoje eu acabei esquecendo, não lembrei. Você vai colocar o equipe na dieta e aí você vai dizer para o seu funcionário. Vamos pegar um exemplo aí. Home care e casa de repouso, geralmente é de 200 a 400 ml. Aí vai variar de 3 a 6 vezes por dia. Quanto menor o volume, maior a quantidade de vezes que o paciente recebe a dieta. Você literalmente vai fazer o controle do gotejamento. Tá? Hoje em dia, o controle do gotejamento está tão mal feito quanto toda a sociedade. Porque você tem que ter paciência para controlar o gotejamento. E hoje em dia, a sociedade está impaciente e desobediente. Porque você literalmente tem que pegar o seu reloginho e contar. Você vai falar assim, ó, essa dieta aí vai rodar no paciente em 1h30. Como é que você sabe 1h30? Tem que fazer cálculo de gotejamento. Aí nesse cálculo de gotejamento, vamos supor que me dê aí, sei lá, 20 gotas por minuto. Você vai ter que contar em 1 minuto 20 gotas. A maioria das pessoas hoje não faz isso. O mundo está ficando esquisito. Quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia isso, que a gente sabia. Eu não sabia o porquê, mas eu não questionava e eu não desobedecia. É 20 gotas que você quer? Pronto, tá aí, 20 gotas. Ok? Tudo bem? O paciente está deitado. Comecei a colocar o paciente, né? Aí eu pego o paciente e viro ele de lado. Aonde vai estar posicionada a sonda mesmo? No lado direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Direito. Eu preciso interromper a administração da dieta? Não. O paciente precisa ficar em decúbito elevado? Não. Vira o paciente para o lado decúbito direito. Precisa interromper a dieta? Não. O paciente tem problema respiratório. E aí eu preciso colocar o paciente em decúbito prono. Interrompa a dieta? Não. Vocês vão ver na prática as pessoas falando, levanta o decúbito, o paciente não pode ficar de lado. Ai, nossa, o paciente de prono jamais pode estudar isso aí. Desculpa, isso aí é apenas uma ignorância anatômica e fisiológica. Ah, não, pode voltar, e aí vai voltar. Se voltar, vai voltar por algum problema de saúde, não por causa da sonda. Ele está com algum problema gastrointestinal que faz com que tenha um refluxo. Eu não preciso. Na enfermagem, a regra é o decúbito nunca fica horizontal, não é um hotel. Então, minimamente, a gente sempre vai deixar o decúbito
a 15, entre 15 e 30 graus. Raro são os pacientes que fica num decúbito horizontal total. Raríssimos são esses casos. Existem quando há uma necessidade do tratamento dessa pessoa. Não tem uma necessidade dela ficar num decúbito horizontal total. Você vai deixar no mínimo uns 15 graus. Só isso aí já é o suficiente. Ok? Não precisa. Mas professor, lá no hospital que eu trabalho, eles mandam levantar. O que eu faço? Levanta, porque é o protocolo do seu patrão. Lá no hospital que eu trabalho, eles mandam parar. O que eu faço? Para, porque é o protocolo do seu patrão. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Precisa? Não. A sonda nasointeral reduz o risco de broncoaspiração. E é o contrário do que as pessoas falam quando vê um paciente com sonda. Olha, ele está com sonda, ele tem risco de broncoaspiração. Não, pequena anta. É exatamente o contrário. Como agora ele está com a sonda, o risco dele de broncoaspiração é extremamente pequeno. Tudo bem? Vamos treinar? Dúvidas? Diga! Não é Larissa? Kaila. Diga, Kaila. Quando a gente fazia o exame do Covid, né, falavam que abrir a boca aliviava essa tensão. Na passagem de sonda, teria isso? Nenhuma das duas aliviar a boca, não abrir a boca não alivia a tensão, e aqui também não. Ok? Quem falou isso também. Até porque o exame da Covid ele não ia para a sua orofaringe, ele parava na nasofaringe, então não tem a menor diferença. Você vai pegar a adenoide. Quem falou isso não fazia a menor ideia do perdão, como já diria o grande mestre, perdoa. Não fazia a menor ideia. Diga, Yolanda. Vitor, tem muitos idosos que têm o famoso hábito de dormir sentado porque tem medo de deitar e começa a aprender a respiração. Como é que faz quando uma pessoa precisa passar a dieta, né, a sonda, para um idoso desse? Tem que ser contido ele? Não, ao contrário. Você vai passar a sonda com o paciente deitado? O que a gente fez? Para passar a sonda, elevação do decúbito. Né? Decúbito ou sentado, ou vocês vão ver nos livros, solo. Ao contrário. Óbvio, o paciente consciente, como vocês viram, ele briga. Mesmo ele sabendo da necessidade, ele briga. Por quê? Porque não é a consciência dele que está brigando, é o reflexo. Primeiro, o reflexo do vômito. Segundo, o reflexo da tosse. Quando você rompe essas barreiras do reflexo do vômito, ali na úvula, e quando você rompe o reflexo da tosse, quando você passa da laringe, ele já não vai mais brigar, porque ele já não vai ter mais nenhum reflexo brigando contra você. Tudo bem? Paciente consciente, né? Se ele for tirar a sonda, que é o comum, existe um protocolo validado entre o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, que traz todas as diretrizes da contenção mecânica. O que é a contenção mecânica? É amarrar o paciente. Em que momento que eu posso amarrar o paciente? No momento em que ele coloca risco ou ao profissional ou a si mesmo. E em que momento que eu posso mantê-lo contido? Sob a prescrição médica. E aí você tem uma prescrição de enfermagem específica para observação da contenção mecânica. A aula de hoje não é contenção mecânica, então a gente não vai se aprofundar nestes conceitos. Ok? Mas tudo isso já está regulamentado. Diga! Calor! Quando tem um desvio de septo, se torna difícil. O desvio de septo, ele já, dependendo do grau de desvio, o que é o desvio de septo? Você tem o osso. Eu
estou tentando lembrar o nome dos dois ossos. Você vai ter a cartilagem nasal na frente, você vai ter o osso, cara, não vou lembrar, etimoide atrás, e tem um terceiro osso que fica mais embaixo, que já eu lembro o nome dele, né? E aí se o nariz está assim, beleza? Se ele faz isso aqui, por que tem um desvio de cérebro? Ou você tomou um soco, ou parte do osso é do seu pai e parte do osso é da sua mãe, e aí o Lego não encaixou direito. Entendeu? Simples assim. O Lego não encaixou, cortou o Lego. Aí desviou. A sonda vai bater, nem vai passar. Aí você tira e troca a narina. Uma vai ser. Eu já vi narinas que eram literalmente impossíveis de passar. Ok? E aí você passa na outra. Senhor, mas com essa dificuldade de uma narina outra se torna mais fácil? Sim, porque se você está indo para um lado de cá, sobra mais espaço para o lado de lá. Simples assim, é só ocupação de espaço mesmo. Tudo bem? Diga! Neide! Todos nós temos adenoide. Adenoide é uma coisa, carne esponjosa é outra coisa. A adenoide faz parte do sistema imunológico, né? Hoje a gente não chama. A adenoide é o que fica atrás do nariz e amígdalas era o que ficaria atrás da boca. A gente não chama mais deste nome. São tônsilas, tônsila nasal e tônsila palatina. Ok? Não tem mais esse nome. O objetivo dessas estruturas é proteção imunológica. Vocês estão tendo aula de imunologia, certo? Nesse semestre, não é isso? Não? Já tiveram? Não? Não tiveram ainda? Ok. Tomara que vocês tenham mais na frente, tomara que seja comigo, porque eu adoro lecionar imunologia. Não. Então, no caso do edema de tônsilas, dificulta? Sim, claro. Porque ela já está inchada. É como se você vê, por exemplo, as amígdalas inchadas. A mesma coisa acontece atrás do nariz. Ok? Carne esponjosa. Por que tem carne esponjosa? Porque a pessoa tem o hábito de fazer. Faz aí. Faz 3 vezes. Pode fazer. Eu não sei nem fazer. Não, sério, faça. E aí você vai sentir o desconforto. Por que dá carne esponjosa? Porque quando você faz isso aí, você está fazendo isso aqui, ó, com as suas conchas nasais. A concha ela é um osso, ela está duro, mas a musculatura, né, ela vai raspar, não o osso. E aí você começa a ter a carne esponjosa para proteger da sua fungada. E aí, ó, também fica mais difícil. Você pode, inclusive, no procedimento ter sangramento. Por quê? Porque vai ter que passar. Se fosse mais aberto, eu não faria mais fácil. Mais algum? Mais algum? Vamos treinar? Então nós temos aí 2 bonequinhos. O que nós vamos fazer? O material vocês já decoraram. É literalmente pegar a sonda, elevar o paciente, o boneco. Nós vamos elevar o manequim, né? Na hora de passar a sonda, vocês vão fazer o quê? Dobra a cabeça do paciente para frente e introduz a sonda reta. Ok? O nosso manequim não tem conexão com o abdômen, então não vai dar para introduzir a sonda toda, tá? Porque o nosso manequim ele tem outras funções pulmonares, né, que não tem essa conexão, tá bom? Então introduziram, é só esse movimento que vocês vão treinar, beleza? Excelente.